Graça e paz. Quero fazer uma reflexão com meus irmãos a respeito de um versículo que tem sido usado para oprimir as pessoas. Sim, oprimir as pessoas, trazer pânico, trazer medo, e as pessoas ficam assustadas porque não têm um discernimento a respeito desse versículo e ficam em dúvida. Mas vem cá, agora eu não frequento um templo religioso, eu vou para o inferno, eu estou fora do corpo de Cristo. Como é que fica a minha situação? Não, eu tenho que ter um templo religioso, eu tenho que estar numa igreja, templo religioso, para poder ser salvo, senão eu estou fora do corpo de Cristo. Mas muitas pessoas, elas pensam assim, baseando-se nesse versículo. Em Hebreus capítulo 10, Paulo diz assim: não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Então esse versículo bota muito pânico e medo nos irmãos que têm pouco conhecimento da palavra de Deus. Por quê? Os homens que se dizem poderosos, que se diz estudiosos, fizeram bacharéis, curso de teologia, seminários, todos eles se prevalece dessa fala de Paulo nesse versículo para dizer que toda aquela pessoa que sai da igreja, templo religioso, vai para o inferno. É um desgarrado, está fora da graça de Deus. Então, a luz do Espírito Santo que me tem revelado, e acredito que tem revelado a muitas outras pessoas a respeito desse assunto, eu quero aqui fazer um breve comentário. O apóstolo Paulo, a partir do versículo 1 em diante, ele está se referindo à lei e à graça. Esse é o contexto desse capítulo. Olha o que Paulo diz a partir do versículo 1 do capítulo 10. Ele diz assim: porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam a Deus. Paulo está falando sobre a lei. E mais na frente, ele começa a falar a respeito de Cristo, que foi por quem veio a graça de Deus. No versículo 4, Paulo diz assim: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados, pelo que entrando no mundo diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Não te deleitaste em holocausto e obração pelo pecado. Então eu disse: eis-me aqui, no rol do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus que disse isso. Jesus disse isso. Então, Paulo está se referindo à lei e à graça. Por quê? Muitos irmãos estavam se distanciando das reuniões que eles vinham fazendo na graça de Deus. Eles estavam falando a respeito do Evangelho da graça de Deus. Eles estavam reunidos na graça de Deus. Então Paulo, o intuito dele é admoestar os irmãos para que não se afastassem da graça de Deus, porque muitos estavam voltando para a lei. Muitos estavam voltando para a lei, ou seja, congregar lá no templo, se reunir no templo judaico. Sendo que Paulo estava falando, meus irmãos, não vamos deixar a nossa congregação. Sendo que, hoje, esses homens que se dizem teólogos, seminaristas e mais, eles pegam esse dizer congregação e transformam em denominação.
Só que congregação não é denominação. Congregação é reunião. É reunião, não é denominação. Eles colocam como se aquilo ali fosse denominação, não deixando nossas denominação. Mas não é denominação. É congregação. E congregação é reunião. Não é simples, é só pegar o dicionário. Na concepção de Cristo, congregação começa com duas pessoas. Na concepção de Cristo, duas pessoas juntas já está reunida. Duas pessoas falando dele já está reunida. Olha só o que Jesus diz em Mateus capítulo 18, versículo 20. Jesus disse assim: pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Agora eu te pergunto, Jesus falou que era dentro de um templo religioso? Jesus falou isso? Olha, se tiver reunido dentro de um templo religioso, tem que ser de 10, 50, 100 pessoas. Quanto mais pessoa tiver, eu estou lá. Foi isso que Jesus disse? Jesus falou reunido. Onde estiver, pode ser debaixo de uma árvore, dentro de uma casa, no templo, no trabalho. Meu irmão, na concepção de Cristo, congregação a partir de 2 pessoas. Não é isso que estão falando. Aí pega um texto dizendo congregação, transforma em denominação e diz que se você não estiver lá dentro, você vai para o inferno. E o que Jesus disse aqui não conta? Não conta. Se eu tenho Jesus no meu coração, que ele disse que se com tua boca confessares a Jesus e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, no teu coração você crê, será salvo. Não vale isso. Não vale isso. Ué, quer dizer então que isso não vale. A congregação que Jesus disse não vale. Não vale, a congregação de Jesus não vale. Tem que ser a congregação, denominação que o homem está dizendo. Se eu tiver reunido 2 ou mais comigo, em qualquer lugar, Cristo não vai estar. Porque Cristo tem que estar dentro lá de um templo de pedra. E eles esquecem que o maior templo que já houve na terra, Jesus mesmo derrubou. Que ele derrubou e hoje é nós. Por quê? Porque ele disse que ele levantaria em 3 dias. Ele levantou, que foi o corpo dele, entregue por nós. Mandou o Espírito Santo, agora habita dentro de nós. Então, mas isso para esses homens, isso não vale. Não, isso não vale, está errado. Não, Jesus disse que ele estaria no meio de 2 ou 3 em qualquer lugar, mas não vale, não vale. Tem que ser dentro de um templo religioso. E que se eu não estiver dentro do templo religioso, eu vou para o inferno. Tá vendo, irmão, a heresia? Aí eles se prevalecem mais ainda, quando Paulo diz assim: ainda mais que vedes que vai se aproximando aquele dia. Eles pegam essa parte e diz que é o juízo final. Não, é o juízo final. Se você não estiver aqui dentro do templo, na igreja, que é o templo de pedra, você está longe de Jesus, está desgarrado do corpo e você vai para o inferno. Olha que está dizendo que vai se aproximando aquele dia. Você não pode estar fora do templo, porque da igreja, porque está se aproximando aquele dia. Só, meus amados, que aqui Paulo está se referindo ao juízo que viria nos anos 70 e estava se aproximando. Estava se aproximando. Olha o que iria acontecer. As pessoas que estavam voltando para dentro do templo estavam tudo correndo um risco muito grande. Por quê? Eles iam morrer. Porque a profecia dizia que o templo seria destruído.
E por que que aquelas pessoas iam estar dentro do templo? Porque rejeitaram a Cristo. Eles não aceitaram a Cristo. Jesus mesmo disse assim para os discípulos dele: olha, vão expulsar vocês todos de dentro do templo. E por que que expulsaram os discípulos, os apóstolos de Cristo do templo? Porque estava pregando a palavra de Deus. E eles não aceitaram. Mataram a Cristo e não aceitaram os discípulos, os apóstolos dele. Então os apóstolos, os discípulos estavam congregando diferente, estavam se reunindo em Cristo, falando da graça de Deus. Então muitos estavam se desviando, voltando novamente para dentro do templo. E Paulo estava falando: não deixamos de se reunir aqui como igreja, não deixando de se reunir em Cristo, na graça de Deus. Na graça de Deus. Corpo de Cristo é a igreja de Cristo. Independente de onde tiver um membro, ali está um filho de Deus. Sozinho, somos os membros, reunidos, somos igreja. Porque quando você está mais de um, é o corpo, que tem mais de um membro. Simples assim. Então, Paulo estava falando, não deixando as nossas congregações, a nossa reunião em Cristo, na graça. E não vamos voltar mais para a lei, porque aqueles sacrifícios não valeram de nada. O nosso sacrifício já foi feito. E se vocês vão para lá, vocês vão correr perigo. Por quê? Porque o juízo vai vir. Paulo está se aproximando aquele dia. Que dia? O dia do juízo que viria para Jerusalém, que seria um dia de ira sobre aquele povo que Jesus falou. E Jesus ainda disse assim: olha, quando vocês verem a cidade sitiada, não entre nela. Quem estiver no campo, não volte, porque vai ser um dia de tribulação. E aquilo ali é um dia de ira sobre esse povo. Tanto é que o templo foi derrubado. Muitas pessoas morreram, inclusive os sacerdotes, os levitas e todos aqueles que deixaram as reuniões em Cristo foram para dentro do templo. Porque, mesmo na hipocrisia deles, eles achavam que dentro do templo eles estariam seguros. Mas eles não sabiam que Deus não estava mais ali. Deus não estava mais ali. Porque Jesus já tinha profetizado a respeito disso. Que agora ele não habitaria mais no templo de pedra. Que Jesus agora habitaria com teu Santo Espírito no templo de carne, que seria nós. Desse jeito. E eles estavam perdidos e não sabiam, porque rejeitaram a Cristo. Agora todos aqueles que estavam congregados na graça não estavam no templo na hora da ira, e muitos que estavam no campo, quando viram a cidade sitiada, todos aqueles que creram em Jesus, eles falaram: olha, o mestre disse para nós não voltar. Não voltaram. Muitos viram: e a cidade está sitiada, não vamos lá não. Olha, o mestre profetizou isso aí, disse que Cristo falou isso, então não vou para lá não. Então todos aqueles que tiveram realmente os ouvidos atentos à palavra de Deus, aquilo que Cristo falou para eles, naquele dia daquela grande ira que veio para aquela cidade, se salvaram, meus amados, se salvaram. E o Evangelho da Graça está sendo propagado, sendo que esse tipo de verdade nunca foi dito para ninguém dentro dos templos religiosos, porque a interpretação que eles davam para esse texto era justamente essa, que você tem que estar dentro de um templo religioso para você ter Cristo, que se você não estiver lá, você está fora do corpo de Cristo. Só que a palavra de Deus diz que nós fomos comprados. Nós somos o corpo e nós fomos comprados por alto preço. Como que alguém pode se desgarrar de Deus, se desviar de Deus, simplesmente porque não foi num ambiente físico?
palavra de Deus que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas um templo deles pode separar, né? Quer dizer, então, que um templo pode separar. A palavra de Deus diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Mas ele disse que o templo pode, porque se você não for lá no templo, você não tem a Cristo, você vai para o inferno. Você não pode usufruir das bênçãos de Deus. Olha só, que loucura. Isso é uma loucura, meus amados. Isso é uma loucura. Em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10 e 11, diz assim: porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Como é que fica agora? Quer dizer, eu confesso a Jesus, né? Confesso, que está dizendo, porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, então eu confesso a Jesus como meu Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então eu creio em meu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e está dizendo aqui que quem confessar e crer com o coração será salvo. Eu creio e confesso com o meu coração, mas eu tenho que estar dentro de um templo religioso. É complicado. É complicado. É estranho isso, de achar que um templo de pedra pode nos separar de Deus. Uma certa vez, Jesus foi perguntado por uma mulher: é nem Jerusalém ou é desse poço que se deve se adorar em Samaria? Jesus disse que não é nem em Jerusalém, ou seja, no templo, e nem naquele poço ali em Samaria. Porque viria a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em espírito e em verdade. Ou seja, não existiria mais lugar físico. Jesus falou que lá no templo não era lá que iriam se adorar. Não era um lar que iam buscar a Deus. Hoje fizeram os templos de novo e estão dizendo que você tem que ir buscar a Deus lá. Porque se você não for lá buscar a Deus, você vai para o inferno. Mas lá atrás Jesus já havia dito para aquela mulher samaritana isso, que lá no templo ninguém mais ia buscar ele lá, porque ele não ia estar lá dentro do templo, e nem ali no poço, não ia ter um lugar físico, porque os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em espírito e em verdade. E porque o Pai é espírito, importa que seus adoradores o adorem assim. E diz mais, que o Pai procura a tais. Olha que interessante, é Deus quem nos procura. Na lei, os homens iam ao templo procurar Deus. Na graça, se você confessar com teu coração, Deus te encontra. Desse jeito, meus amados, não creia em todas as palavras que essas pessoas dizem, esses homens que se dizem importantes, teólogos, seminaristas dizem. Meus amados, vamos ficar com a graça de Deus, porque ninguém vai ser salvo se não for pela graça de Deus, porque a palavra de Deus diz: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A palavra de Deus diz: aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. A palavra de Deus diz: nada nos separará do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Fique na graça e na paz de Deus. Amém.